Olá, vamos começar de alguma maneira a esperar só por mais algumas pessoas, embora as pessoas podem sempre ver depois. Hoje o tema é interessante. Hoje o tema é interessante porque existe muita ideia errada sobre o que é o amor. E esta palestra é, acima de tudo, a minha perspectiva, okay? Sobre o amor, sobre o que é supostamente o amor e não é amor, e sobre aquilo mesmo que nós nem sabemos que é amor e é amor. Não é? O amor é uma coisa que todos gostamos de viver o amor. Mas será que o amor é a coisa mais importante na vida? Isso é o que nós vamos procurar entender. Porque nós todos vivemos pelo amor. Atrás do amor, sempre o amor. Eu não estou com isto a dizer que o amor não é importante. O que eu estou a dizer com isto é que provavelmente o amor não é o mais importante na vida. Sendo importante. Eu quero que isto fique claro que eu não vou de maneira nenhuma atacar ninguém. Não vou atacar nenhuma religião. O meu objetivo não é esse. Nunca foi atacar as pessoas, ou atacar instituições, ou atacar ideias. Aquilo que eu vou fazer é falar de mim, da minha perspectiva do que é o amor. Muitos conhecem aquilo que eu escrevo sobre o amor. Muitas das coisas que eu escrevo não sou eu que as vivo. São histórias que me são contadas. São histórias que eu ajudo as pessoas, de alguma forma, a conseguirem melhorar a qualidade da sua vida. Sobretudo em relação aos relacionamentos, que é supostamente onde está o grande objetivo da vida de muitas pessoas, que é serem felizes no amor. Tem também a ver, obviamente, com a minha visão poética, porque como escritor, ainda que seja um escritor, nós temos uma visão poética da vida, não é? À volta do amor, à volta de muitas coisas. Porque os meus textos não são só sobre o amor, são sobre muita mais coisa que vão surgindo na minha vida, não só da experiência própria, não é? Que é, efetivamente, uma das coisas mais importantes que nós temos, é aquilo pelo qual nós passamos. Porque é uma forma de nós olharmos para a vida de uma forma diferente, porque costuma-se dizer o que dói queima, e quem queima fica com a marca. Mas há aqueles que passam a vida a mostrar a marca, a dizer ai que me dói tanto, e há aqueles que tapam a marca e percebem qual é a finalidade daquela marca e o que é que ela lhes ensinou. Muito bem. Então, vamos iniciar a palestra em relação ao amor, sendo que tenham bem em conta que isto é a minha opinião. Okay? E é fundamentada naquilo que eu vivo, naquilo que eu vivi, naquilo que eu vou aprendendo, naquilo que eu vou estudando sobre mim. Então, um dos grandes problemas que se põe em relação ao amor, primeiro é porque as pessoas não sabem o que é o amor. As pessoas, pura e simplesmente, criaram um conceito de amor que no início das suas vidas, que os vai moldar, se não toda a vida,
a grande parte da vida. E porquê? Porque alguns de nós conseguem, depois de terem dado muita cabeçada, perceber que, espera, isto não funciona assim. Então como é que isto funciona? Infelizmente, a grande maioria culpa os outros, vitimiza-se e faz sempre o mesmo tipo de escolhas em relação ao amor. Então, porquê é que nós não sabemos amar a grande maioria? Por várias razões. Primeiro, porque tivemos os nossos pais como primeiros professores. Os nossos pais quiseram nos ensinar aquilo que não funcionava com eles. A grande maioria dos nossos pais, embora nós possamos dizer que se amavam, mas na verdade não se amavam. E eu não falo só dos meus, nem dos daquele, nem dos outros. A verdade é esta. A maior parte das relações, hoje em dia, e muito mais antigamente, são relações que eram mantidas por causa dos filhos, que eram mantidas por causa da sociedade, que eram mantidas por causa das pessoas da própria família, o que é que elas iam pensar, e, portanto, criavam-se círculos apagados, que era uma relação, não diria que todas eram tóxicas, mas não havia amor. Havia, digamos, uma aceitação de que juntos para o amor, juntos para a doença, juntos para a saúde, juntos para sem dinheiro, com dinheiro, ou seja, tornou-se algo que perante a sociedade há uns anos atrás e hoje ainda que os divórcios tenham aumentado bastante, era algo que era para a vida e, portanto, suportava-se. Depois até havia uma certa acomodação, não é? Porque nenhum interferia diretamente na área do outro. Ou seja, havia uma coabitação supostamente pacífica com o objetivo de levar a cargo aquilo que era exigido ou não era permitido pela sociedade que fosse de outra forma diferente. E, portanto, os nossos primeiros professores foram os nossos pais. E não se esqueçam que os nossos pais, normalmente, quando nós nascemos, tinham 20, 30. Normalmente. Não sabiam nada sobre o que era o amor. Não sabiam rigorosamente nada do que era o amor. Ou a grande maioria não sabia o que era o amor. Porque também não lhes ensinaram o que era o amor. E então, obviamente que se nós temos um bom professor de matemática, apaixonado pela matemática, nós tornamos-nos apaixonados pela matemática. Se nós temos uns pais que nos ensinam uma forma de amar, que nós até não vamos gostar, mas vamos assimilar como sendo a forma normal de amar. Não é? É por isso que muitos fazem o mesmo que os pais fizeram, que é uma relação de corrida, como eu costumo dizer, que é saem de manhã, apanham os filhos, vêm-se à noite, fim de semana, sábado, um vai para ali, outro vai para acolá, porque tem as obrigações, os amigos, não sei quem dizer mais, o desporto. Domingo é o passeio dos tristes, não é? Aquilo que a gente chama de passeio dos tristes, vão sempre para o mesmo sítio, ter com as mesmas pessoas, chateiam-se, mas não é nada, chega ao domingo à noite é a angústia, segunda-feira entram na mesma coisa. E passam 50 anos nisto. Ou 40 e muitos. E a sua noção do que é o amor é perto de zero. Porque muitas pessoas confundem uma relação com amor. Okay? Depois vem outra componente fundamental na nossa infância, que é a componente religiosa. Então, o que é que nos ensinaram a grande maioria de nós? Jesus sofreu por amor a nós. Vocês vejam a força desta expressão. Alguém que é muito mais do que nós sofreu por nós, por amor a nós. Ora, o que é que isto mete dentro das nossas cabecinhas? Sofrer por amor é bom. Ou seja, é assim que deve ser. O amor sem sofrimento não é amor. Porque Jesus Cristo
Sofreu por amor a nós. Conveniente, não é? Então nós crescemos com esta ideia de que, de facto, o amor e o sofrimento andam juntos. E aceitamos desrespeitos nas nossas relações porque é suposto sofrermos por amor. E isto é a maior barbaridade que se pode dizer. Porque sofrer por amor não faz sentido. O amor não é suposto dar sofrimento às pessoas. O amor é suposto libertar-nos. É suposto fazer-nos encontrar a paz. O amor não é um conflito. O amor não é uma competição. O amor é muito menos um sofrimento. E, portanto, quando nós juntamos a nossa educação em termos do amor, ou seja, temos uns professores que pouco ou nada sabiam sobre o amor, ou tinham a sua noção do amor que nos passaram. Temos a componente religiosa que nos diz que o sofrimento é normal no amor. Até é bom, porque o Jesus morreu por amor a nós. Sofreu na cruz por amor a nós. E depois, naturalmente, que vem aquela ideia de que a coisa mais importante na vida é o amor. Então, se eu quero o amor, eu tenho que encontrar alguém. Porque o amor é confundido com ter uma relação. E não é por acaso que se vê um homem ou uma mulher com mais de 35 anos que não tem ninguém por opção e dizem que a pessoa tem que ter um defeito. Porquê? Porque o normal para se ter amor é ter uma relação. E depois é preciso que essa relação tenha uma certa componente de sofrimento. Porque senão não é amor. Se tudo corre bem, começa a haver desconfiança, não é? Mas o que é que se passa? Porque nós vimos os nossos pais que nos ensinaram o que era o amor a discutir, a trair. Então nós dizemos, para lá, isto é muito confuso o amor. Então como é que eu vou fazer isso? E depois, paralelamente a isso, nós temos os primeiros sofrimentos por amor. Quando estamos na adolescência. E um sofrimento de amor, na nossa cabeça, é uma rejeição. E vamos atrás dos dois grandes medos que nós temos, que é o medo da mudança e o medo de perder, o medo de ser rejeitado. Ora, isto vai nos condicionar. Se já vinha condicionada a nossa ideia do amor, vai nos condicionar muito mais. E então nós vamos querer exercer poder. Porque nós percebemos de repente que a relação funciona quando eu tenho poder. Quando a outra pessoa, através do meu poder, começa a ter medo de me perder. Então eu começo a ter da parte da pessoa uma submissão que eu acho que é amor. Mas na verdade é medo de perder. Então nós percebemos a dada altura que para haver amor na nossa vida nós temos de ter alguém. Nada de errado com essa ideia. Nada de errado com essa ideia. O que eu quero mostrar é que nós temos uma ideia errada do que é o amor. Então eu tenho que ter alguém. Eu posso ter, não quero dizer a sorte, porque não acredito na sorte, mas eu posso encontrar alguém, efetivamente, que me preenche. E aí entra a história que eu aprendi dos meus pais. O amor é dar e receber. Então eu dou a pensar quando é que eu vou receber. E eu não percebo que estou pura e simplesmente a dar por interesse. E ainda que eu possa gostar daquela pessoa, como eu não sei amar, eu estou a dar para cobrar.
Porque se a pessoa a seguir, numa outra circunstância, não me dá, eu vou ficar decepcionado, eu vou me sentir rejeitado e vou achar que a outra pessoa não me ama. Porque eu não sei nada, rigorosamente nada do que é o amor. Porque eu aprendi mal o que é o amor. Por isso é que a maior parte das pessoas não sente o verdadeiro amor ou não se permite sentir o verdadeiro amor porque tem uma ideia completamente errada do que é o amor. Porque o amor não é dar e receber. Muitas pessoas acreditam que a vida é um negócio. Porquê? Porque nós não podemos dar sem ter algo em troca. E muita gente que funciona numa história de que o amor é um negócio, a vida é um negócio, sai sempre a perder. Ou então impõe-se e deixa de receber amor da outra pessoa. Recebe medo, recebe submissão. Então nós quando chegamos a um certo ponto, começamos à procura da cara metade. E não é por acaso que hoje se diz a uma mulher, sobretudo a uma mulher, não é? Quando chega aos 30 e não tem ainda ninguém ou não casou, filha, o teu tempo está a passar. E é inadmissível uma situação destas, porque a pessoa pode não ter encontrado alguém que ela sinta alguma coisa e mais, pode ter questões sobre o amor que não encontra resposta. Pode ter uma opção de vida completamente diferente. Porque o amor não é uma relação. Por isso é que muita gente se junta a alguém, casa a alguém, não tanto pelo medo da solidão, mas para viver uma relação amorosa. Só que a relação amorosa não é nada disso. Não é amor. Eu posso ter uma relação amorosa que seja amor, mas a maior parte das pessoas não tem. E depois é um bocado aquela história, e perdoem-me, eu não sou contra o amor. E eu acredito no amor. Simplesmente aquilo que eu mais vejo não é amor. É interesse. É jogos. É hábitos. É hábitos, não é? É rotinas. E nós temos que perceber o seguinte. O facto de nós não sabermos amar é que leva ao fracasso das relações. Porque o amor não é uma relação. O amor é uma emoção. E como é uma emoção, não é uma troca. Não é... Porque, reparem, hoje nós juntamos-nos com alguém, dizemos que estamos apaixonados ou que amamos, e eu não estou a dizer que não possam estar. Mas se não souberem amar, destroem aquilo tudo. Porque não têm a noção exata do que é o amor. O amor é ter uma relação com alguém que lhes vai permitir sobreviver nesta sociedade. Quem disse isso? Quem é que meteu isso na cabeça das pessoas? Que o amor é ter alguém com quem partilhar tudo e com quem sobreviver nesta selva que é a sociedade. Em que eu vou ter filhos, em que eu vou construir um património, em que eu vou... E depois, muitas vezes, estou vazio. Ou pior ainda, estou insatisfeito. Mas depois entram os medos. E depois hoje a sociedade é tão facilmente coagida a criar um tipo de vida que se endividam de tal maneira que essa dívida perante a banca faz com que eu até suporte uma relação que já não é relação. Então, quando eu estou a suportar uma relação, eu tenho que ter uma compensação. Porquê? Porque ninguém consegue viver se não se sentir vivo. O que é isto de sentir vivo? É sentir-me a mim bem. É sentir que alguma coisa dentro de mim me motiva. Então eu preciso sentir vida dentro de mim. Só que eu vou buscá-la da forma errada. Eu nunca vou buscar essa vida dentro de mim. Eu vou buscar essa vida fora para me dar a mim a sensação de que eu tenho vida dentro de mim.
Então eu vou e o que é que eu faço? Arranjo alguém, cometo adultério, começo ou então a afogar as mágoas no álcool, nas drogas, e alguns vão ao psiquiatra esperando que o psiquiatra lhes salve a vida. E hoje a grande maioria dos psiquiatras faz aquilo que é próprio deles. Faz 3 ou 4 perguntas e dá a medicação. E nós ficamos melhores. Efetivamente a medicação funciona. Mas é uma ilusão. Porque eu não estou a resolver o problema dentro de mim. Eu estou a resolver o problema em termos de médicos, digamos assim, e estou a poupar aqui serotonina e outras coisas a mais para me sentir bem, e quase faz-me lembrar uma história que eu ouvi há uns anos, que por acaso é verdadeira. Era uma empresa, ok? Uma empresa e que tinha um funcionário que era um bom funcionário. E esse funcionário estava na secretária, levantava-se, não sei o quê, ia acolá, ia almoçar com todos. E de um dia para o outro começou a não se levantar. Entrava mais cedo que todos, trazia o almoço para a secretária, comia ali. E era o último a sair da empresa. As pessoas começaram a estranhar porque ele começou a andar mais triste. Então ele tinha um grande amigo dentro da empresa que lhe dizia: pá, não, está connosco. Não, eu vou ficar aqui, vou continuar a trabalhar, tenho aqui o meu almoço comigo e tal. Até que um dia, um fim de semana, esse amigo decide ir à casa dele. E diz-lhe: pá, deixa-me entrar. Ficou assim um bocado atrapalhado, mas lá o deixou entrar. E trouxe uma garrafa de vinho e disse: pá, tenho andado preocupado contigo, vamos beber aqui este vinhinho, os dois, e conversar um bocado e tal. Pronto, então, conversa para aqui, conversa para acolá. Pronto. O álcool a fazer efeito, até que o homem, o que estava mais calado e que não se levantava, confessou ao amigo: pá, eu tenho um problema de incontinência urinária. Então eu uso fraldas. Epá, eu tenho vergonha, porque as fraldas fazem barulho, estamos a falar há uns anos atrás, hoje elas são anatómicas e menos sei o quê, não é? Então fazem barulho e eu não quero que ninguém perceba que eu uso fraldas, não é? Portanto, disse: pá, mas já foste a um urologista tentar saber o que é que se passa? Não, tenho vergonha. Não. Pá, eu conheço um urologista impecável. Então ele ligou para o urologista mesmo dali, disse: viva, sou doutor e tal, não sei quantos mais, tenho aqui um amigo meu que tem um problema de incontinência e tal, não. Conversa para aqui, marcou uma consulta e disse: olha, tu amanhã de manhã vais à clínica não sei quantos e vais falar com não sei quantos, com o médico não sei quantos. Então o rapaz no dia seguinte vai lá ao médico, faz uma série de análises clínicas e não sei o quê e está tudo bem. E o médico diz: bom, isso deve ser do foro psiquiátrico, portanto eu aconselhava ir a um psiquiatra. Entretanto, o amigo telefona-lhe à noite e: então, como é que correu isso? Pá, eu estou bem, pá, está tudo bem, os exames está tudo bem, não sei quantos mais. Ele diz que é do foro psiquiátrico. Então, qual é o problema? Vais a um psiquiatra, pá, deves ter aí uma situação qualquer que te está a impedir de travar a urina de sair assim espontaneamente. Pá, mas eu psiquiatras não gosto e tal, porque vão-me dar medicamentos, pá, eu não gosto de tomar medicamentos, sou em SOS e tal. E eu me digo: pá, eu conheço um psiquiatra impecável que dá pouca medicação e vai falar contigo e tal, eu vou-lhe ligar. Passado um pouco, ligou outra vez comigo e disse: olha, amanhã vais à clínica, não sei o quê, falas com o médico, pá, e ele vai-te ajudar. Pronto, entretanto, ele foi à clínica, só que o amigo saiu fazer uma série de viagens durante 15 dias, 3 semanas, e portanto não pôde estar com ele. Ao fim de 3 semanas voltou e lembrou-se do amigo. Então ligou para o amigo e o amigo disse: pá, estou aqui no café, não sei quantos e tal, aqui com a malta. Ele ficou estranho, disse: olha que giro. Alto, aqui qualquer coisa funcionou, porque ele está no café.
Então ele vai ter com ele com o café, fica todo contente de o ver lá no bar, lá com os amigos e não sei quantos mais. E conversa para aqui, conversa para lá, pergunta-lhe, é verdade? Então foste lá ao psiquiatra? Fui, pá, correu bem, pá, adorei o homem, pá, porreiro, pá, estou medicado, mas pouco e sinto-me bem, sinto-me muito bem, pá, que bom, então, não sei o quê, então, pá, aqui pergunta para agora, é verdade. E o problema de incontinência urinária? Esse continua, mas eu já não me importo. Portanto, basicamente, o que nos acontece muitas vezes é que a gente aceita as coisas com a medicação, mas não as trabalha. Ora, o amor funciona um bocado assim também, não é? E os problemas na vida. Eu aceito que são assim, mas não vou fazer nada para mudar isto. Isto está-me a causar sofrimento, mas está tudo bem. Porque nós não estamos preparados pela educação que tivemos, pela religião que temos, por tudo isso, para saber amar. Nós amamos alguém. E o amor é uma coisa lindíssima. Mas nós não sabemos amar e estragamos o amor. E as pessoas chegam a um ponto em que, ainda que se amando, não conseguem estar juntas. Vamos agora aqui falar de uma coisa muito importante que é, mas o amor não é a única emoção que existe. Nós temos as emoções primárias e as emoções secundárias. Então nós temos as emoções primárias, são o amor, a alegria, a tristeza e a raiva. Então e as outras emoções? Servem para quê? Não servem para nada? Claro que servem. As outras emoções são tão importantes como o amor. Acontece é que o amor é aquilo que nos faz sentir supostamente melhores no meio da sociedade, do mundo em que vivemos. Ou seja, eu sinto-me mais capaz de lidar com as coisas se eu sentir amor. O problema é que se eu sentir amor e não souber viver as outras emoções, eu não sei amar. Eu, se não souber viver a tristeza, eu não vou saber amar. Porque ao menor percalço, à menor situação de dúvida, de ciúme, seja o que for, que são as emoções secundárias, não é? Que é o ciúme, a inveja, a vergonha, todas essas emoções, eu vou dizer isto para mim não chega e vou destruir a relação com o ciúme, com a inveja, com a vergonha, com tanta emoção que eu posso ter que eu estrago, porque eu não sei o que é a tristeza. Porque quando a tristeza vem ter comigo, eu fujo dela. Quando a alegria vem ter comigo, eu estou bem, mas eu não entendo a alegria. Eu não estou com isto a dizer que nós somos todos uns palermas que andamos aqui. Não. O que se passa é que a grande maioria das pessoas não está consciente de que está a viver. Não está consciente de que está a viver. Está inconscientemente a viver as coisas com medo, com ansiedade, com pressa, com correrias e a passar ao lado da vida. Porque nós temos que estar conscientes do que é estar na vida. E isso volta a falar daquilo que eu falo muitas vezes. Nós dizemos todos que sabemos que vamos morrer. Mas, na verdade, não acreditamos que vamos morrer. Nós não acreditamos na nossa mortalidade. Porque, senão, nós não perdíamos tempo de vida a viver coisas que não têm a ver connosco. A viver coisas que nos fazem sofrer. A viver coisas que nos desrespeitam. Porque a vida passa rápido. É um tempo muito rápido. É um espaço de tempo muito rápido. E nós arrastamos porque, no fundo, não acreditamos na nossa mortalidade. E quando queremos mudar, às vezes já é muito tarde. E nós mantemos-nos no sofrimento. Porquê? Primeiro, porque não acreditamos na realidade que vamos morrer. Segundo,
Porque o sofrimento é bom. E é bom porquê? Porque nos traz um benefício. Quem fica no sofrimento durante demasiado tempo está a tirar um benefício. Não tenham dúvidas nenhumas. Então nós temos as emoções e, sobretudo, as emoções que nos fazem e que nos possibilitam de crescer, de evoluir. São elas o amor, a alegria, a tristeza. A raiva que nos leva à inveja, ao ciúme, ao medo, ao sofrimento, nós não crescemos nada com isso. Nós só sofremos. Quando eu sinto inveja de alguém, eu estou a sofrer, porque não estou a ter o mesmo que ele está a ter. Quando eu estou com ciúme, eu estou a sofrer com medo de perder aquela pessoa, porque ciúme não é amor. Ciúme é medo de perder. Ciúme é insegurança. E depois existe uma coisa muito importante, é que nós achamos que o amor vem ter connosco. Só que o amor não vem ter connosco. O amor está dentro de mim. Não é o amor que vem ter comigo, sou eu que sinto o amor. O amor não é algo que eu faça. O amor é algo em que eu me transformo, em que eu me torno amor. E quando eu me torno amor, é que eu estou capaz de poder vir amar alguém. Porque quando eu me torno amor, eu começo a cuidar de mim e a respeitar-me e a perceber a grandeza que existe dentro de mim sem que isso me faça melhor ou pior que os outros. Ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode dar o que não tem. Pode até enganar durante um tempo, a dizer que tem. Pode enganar na forma como fala do que tem. Mas se não tiver, não pode dar. Então, se eu não for amor, eu não vou ter amor para dar. Mas nós, na nossa sociedade de hoje, de consumo imediato, tudo a correr, tudo a andar, tudo a fugir, não sei de quê, que eu sei que é de nós aceitamos aquilo que nos vai levar a uma vida de sofrimento. Porque sofrer por amor é honroso, é bom. Jesus fez isso por nós. Então é bom sofrer por amor. O amor sem sofrimento não tem fundamento. Então eu quase que provoco esse sofrimento. Então, eu não venho para dentro de mim. Eu não me venho transformar em amor, mas vou a buscar o amor no outro. E vivo momentos até bons. Mas de repente vem a desilusão. De repente vem a desilusão. Porque ou sou traído, ou me mente, sei lá, uma infinidade de coisas. E eu percebo, afinal de contas, que não era amor. Ou pelo menos não era amor da outra parte por mim. Porque eu amei. E depois vemos aquelas pessoas que em nome do amor suportam isso tudo e ficam. No fundo não querem ficar, mas ficam, porque é normal sofrer por amor. Um amor sem sofrimento não existe, dizem. Um amor é suposto sofrer. Errado. Um amor pode implicar tornar-se numa experiência em conjunto, mas nunca com sofrimento. Com crescimento. Com entrega sem esperar receber. Porque quando eu me entrego a alguém que me ama, essa pessoa naturalmente também se entrega a mim. Agora, se eu me entrego inteiramente, conscientemente a um amor, e essa pessoa não se entrega conscientemente, não me ama.
Só que eu tenho tendência a... Não, mas é o feitio dela, é o feitio dele, são pessoas assim. Não, quem ama pode não saber amar, mas sente o amor. E quando sente o amor, há uma pequena parte dela que decide arriscar. O problema é se o outro também começa a fazer a mesma coisa, começa a ter atitudes que não são dignas do amor. Porque muitas vezes nós percebemos hoje que as pessoas dizem eu amo loucamente aquela pessoa, mas se calhar não amam. Porque o amor é tão diferente. Porque o amor só é amor quando eu souber o que é tristeza, quando eu souber o que é alegria, quando eu souber o que é raiva. Porque enquanto eu não souber isso tudo, enquanto eu não tiver vivido isso tudo, para que eu perceba que o amor não está nos outros, mas está na forma como eu sinto em mim esse amor, como eu me torno amor, as relações falham. E é por isso que é muito difícil existir um amor verdadeiro. Muitas pessoas convencem-se que vivem o amor verdadeiro. Então, se a pessoa morreu, eu tinha a melhor relação do mundo. Porque é bonito dizer que se tem uma relação de amor perfeita. O amor é das coisas, das emoções mais importantes na vida. Só que não é, e vamos já perceber isto, não é mais importante do que a tristeza. Não é. Não é mais importante que a alegria. Porque sabem, o que é mais importante na vida é evoluir. É crescer enquanto ser humano. E é aí que o amor entra, e é aí que a tristeza entra, e é aí que a alegria entra. Porque é no sentido de eu vivenciar dentro de mim, de eu me tornar tristeza quando eu sinto tristeza, sem vitimização, sem sofrimento. É eu viver a tristeza intensamente, é eu viver a alegria intensamente, é eu viver o amor intensamente dentro de mim. Porque eu só posso dar quem sou. Então o mais importante na vida não é o amor, não é a alegria, não é a tristeza, não é nada disso, é a evolução. É para isso que nós estamos aqui, é para evoluir enquanto seres humanos. E essa evolução é algo que se nós não estivermos a evoluir, estamos em sofrimento. Porque só evolui quem está em amor por si, quem está a viver a tristeza que possa sentir sem que deixe que isso vire miséria, que vire sofrimento. Depois as pessoas falam-me com razão, então e os filhos? O amor de filhos. Eu amo os meus filhos. Sim. Provavelmente não. Nós amamos os nossos filhos porque eles são uma extensão de nós. Nós, quando conhecemos alguém, essa pessoa não é uma extensão de nós, pelo menos naquele momento. É uma pessoa com a qual nós sentimos alguma coisa. Os filhos são uma extensão de nós. São feitos do mesmo amor. Não é por acaso que há pais que não amam os seus filhos. Não pensem que só porque é filho vai ser amado. Ou só porque é pai vamos amar o pai. Não, isso é tudo religião. Ama o teu pai e a tua mãe. Ama não sei o quê, ama não sei o que mais. Não. Nós podemos ter filhos que não nos amam. Nós podemos ter filhos e não amá-los. Esta é uma realidade. Vocês sabem de certeza de casos em que os pais parece, dir-se-ia, se não é mesmo verdade, que não gostam dos filhos, que os fizeram por fazer, que não têm tempo, que são demasiado narcisistas e egoístas para amar os filhos.
Não me vão dizer que não conhecem casos. Ainda não conhecem. Ainda não conhecem. Não é por serem da vossa família que vão vos amar ou querer melhor para vocês. O normal, e muitas vezes nós temos medo de dizer: eu não amo o meu pai, eu não amo a minha mãe. Muito pior se eu disser: eu não amo aquele meu filho. Mas acontece. Se é normal, não. Mas é natural que aconteça. O amor não tem a ver com ninguém. Porque se eu for uma pessoa azeda, amarga, frustrada, eu não vou amar os meus filhos. Pelo contrário, eu vou prejudicá-los. Eu vou fazê-los sofrer a mesma dor que eu tenho dentro de mim. Esta é uma realidade. Só podemos dar quem somos. Então, como é que um pai vai amar um filho se não se ama a ele? O mais que pode ser, se tiver maturidade emocional, é permitir ao filho seguir o caminho dele. Porque a grande finalidade dos pais é tornarem os filhos independentes. É ensinar-lhes a viver sem nós. E isso não é para todos. Infelizmente não é para todos. Então, eu volto a dizer, o mais importante não é o amor, não é a tristeza, não é a alegria, é a evolução. É a tua evolução enquanto ser humano, enquanto ser capaz de ser amor dentro dele, de ser tristeza dentro dele, de ser alegria, de sentir as emoções e de evoluir. Porque a evolução vai levar a uma coisa. Vai levar à paz dentro de ti. Porque, na verdade, não é ser felizes que nós queremos. Nós queremos é paz. Paz dentro de mim. Porque aquele que está em paz consigo deixa de querer procurar a felicidade. Ele tem-na dentro dele. Por isso, ainda que muita gente possa não concordar, o mais importante na vida não é o amor, não é a tristeza, não é a alegria, não é seguramente as emoções secundárias, a raiva, o ciúme, a inveja, o medo, não é nada disso. Porque quando estamos nessas emoções nós não crescemos, nós só sofremos. Nós crescemos quando estamos em amor dentro de nós, quando estamos em tristeza dentro de nós, não na vitimização, não no sofrimento, tristeza para evoluir, na alegria. E é isso, quando nós estamos dentro de nós, que nós não procuramos nada e temos tudo para dar aos outros. O amor é bonito, mas nós não sabemos, a grande maioria, amar. E às vezes as pessoas escolhem caminhos completamente diferentes em nome do amor por elas próprias. Porque elas têm consciência de que só podem dar quem são. Eu só vou poder amar alguém se eu me amar a mim. Senão, eu vou precisar daquela pessoa. Para que ela me dê aquilo que eu tenho falta em mim. Que eu não consigo encontrar dentro de mim. E é por isso que hoje a maior parte das pessoas sofre por amor. E não é suposto sofrermos por amor. É suposto evoluirmos através do amor. Evoluirmos através da tristeza, da alegria. Por isso é que a condição natural do ser humano é a evolução. É a escolha livre daquilo que ele quer fazer com a sua vida, daquilo que tem a ver com ele, daquilo que lhe vai permitir viver plenamente dentro de si aquilo que ele vai poder dar aos outros. O mais importante na vida é a evolução. E cada um escolhe como quer evoluir. E cada um escolhe como não quer evoluir.
evoluir. Por isso é que é importante não alimentarmos as emoções secundárias, mas vivermos intensamente dentro de nós as emoções primárias. O amor, a alegria e a tristeza. E lembrem-se, a coisa mais importante na vida não é nenhum dos três. É através dos três chegar à mais importante, que é a tua missão nesta vida, que é evoluir enquanto ser humano. Um grande abraço para vocês todos.